Pessoal, tudo bem? Aqui é o Davi. Queria me apresentar, acho que já muita gente me conhece, né? Mas eu sou o engenheiro Davi Pilar e queria dar uma conversada com vocês sobre alguns pontos que ficaram. Surgiu uma informação nova aí no PMOC. A gente vai dar uma olhada exatamente nelas ali. A gente está falando exatamente disso que está aparecendo na tela aqui, a NBR 1737 de 2023. Tá? Mas a gente vai dar uma olhada em datas e tudo mais. Nesse vídeo aqui eu não coloquei aquele overlay que a gente tem azul, que é o que a gente está fazendo as aulas novas, justamente para que pudesse ficar amplo, tá? Para que a norma aqui, quando a gente colocasse aqui, ela pudesse ficar ampla e ela pudesse aparecer na tela toda ali para a gente poder dar uma conversada. Eu sei que o pessoal está meio nervoso, meio agitado aí com essa NBR nova. Eu vou dividir aqui em dois pontos, pelo menos, aqui quando a gente falar do vídeo, tá? Primeiro, eu vou passar informações para vocês e eu vou deixar bem claro quando for a minha opinião, tá? Informações e opinião, tá bom? Sem mais delongas na coisa aí, vamos dar uma olhada aí, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que ver aqui, tá? Primeira coisa, NBR, deixa eu pegar aqui, pegar uma canetinha para a gente poder escrever aqui, tá? NBR 17037 de 2023 fala sobre o quê? Qualidade do ar interior em ambientes não residenciais climatizados artificialmente, padrões e referências. Então aqui é muito importante. Ambientes não residenciais climatizados artificialmente. Mas eu quero mostrar para vocês que ele fala, essa norma fala aqui, não deixa mais aquele ambíguo se é 5TR, se é 60.000 BTUs e tudo mais. E ele não fala lá, porque antes falava em todos os ambientes e tudo mais. Bom, agora é o seguinte, qualidade do ar interior em ambientes não residenciais, climatizados artificialmente, e acabou o assunto, tá? Isso aqui vem a corroborar uma coisa que eu tenho conversado bastante, a gente discute muito lá no nosso grupo de WhatsApp do curso, porque o nosso curso de PMOC ele tem um grupo de WhatsApp de apoio, e a gente, toda vez que surge alguma coisa, a gente vai conversar lá, tá? Então, o que acontece? Isso aqui vem para corroborar uma informação que eu já venho falando há algum tempo, que é a questão de que eu acho que em algum momento vai cair aquele ponto de corte de 5TR ou 60.000 BTU. Eu acho que aquilo ali em algum momento vai cair e não tem mais por que aquilo ter aquele ponto. Apesar de ainda se usar muito isso, a gente está vendo que a maioria das documentações já não falam mais naquilo ali, e eles falam o seguinte, todos, ou eles falam qualidade do ar em ambientes não residenciais climatizados artificialmente. Acabou o assunto, tá? Então, para mim, eu entendo que mesmo que o mercado ainda use os 60.000 BTUs, 5TR e tudo mais ali, para diferenciar o que o cara micro de um cara maior, de uma empresa micro para uma empresa maior, eu já acredito que isso aí vai cair em algum momento, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui. Primeiro é importante, né, essa norma, ela é de 2023, a norma foi feita em 2023, mas ela tem um prazo, né? E ela tem uma errata aqui também, né? Que ela foi em 2023, foi corrigida alguma coisa. Então nós já vamos olhar aqui a versão da norma, que é a versão vigente e é a versão que a gente pode usar como referência aqui, tá? Deixa só eu tirar isso aqui e a gente colocar para baixo, tá? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, ó, vocês devem estar olhando ali Confea, CREA, Mútua, deem uma olhada, o CREA do Rio Grande do Sul tem um acerto lá com a ABNT, então a gente consegue acessar todas as normas sem ter que comprar, tá? Mas se vocês forem comprar, essa norma é 45,97, tá bom? Então, aqui, a ABNT 17037, 2023, versão corrigida de 2023. Ela foi publicada quando? 25 de 4 de 2023. Então, a publicação dessa norma, ela é uma publicação que aconteceu no mês de abril. Tá? Então, foi publicada no mês de abril. Ela está 135,20 pelo preço normal, mas tem 66% por causa desse convênio do Confea, CREA e Mútua. Tá?
Não estou fazendo anúncio disso aí, porque eu não ganho nada com isso. Mas a gente tem, quem está no CREA tem acesso. Então, quem não for do CREA-RS, verifique no seu CREA se isso aí é assim. E quem for do Conselho dos Técnicos, do CFT, verifica também se não tem isso aí. Porque, cara, a gente precisa acessar sempre normas muito variadas, isso aí é complicado. Toda hora é uma confusão, não consegue, não consegue acessar, tudo é uma confusão. Se a gente for comprar todas as normas que a gente precisaria, pô, a gente ia trabalhar para comprar norma, né? Então, a errata é de 22/6/2023, e aqui fala sobre o comitê técnico, isso aqui que é importante, ó. Qual é o status dela? Em vigor, tá? Então, isso aqui é uma informação muito importante. Vamos mais para baixo aqui, vamos descer um pouquinho. Aqui tem a cara da norma, né? Deixa eu desligar uma coisa aqui para poder mexer. Aqui tem a cara da norma, né? Então, primeira edição, abril de 2023, versão corrigida, junho de 2023. ABNT 17037, tá? Ele está com esse zoom assim para facilitar que vocês vejam, e também porque tem uma parte lá que tem uma comparação. Nesse vídeo não, mas nesse conjunto de aula nós vamos fazer uma comparação com a resolução 9 da Anvisa, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Qual é o escopo disso aqui? Bom, o escopo é qualidade do ar interior em ambientes não residenciais, climatizados artificialmente, são os padrões de referência. Interior não residenciais, climatizados artificialmente, e os valores máximos para contaminação biológica, química, parâmetros físicos, tudo mais. Apresenta métodos analíticos para realizar as avaliações e recomendações, tudo isso aí igual à resolução 9 da Anvisa por enquanto, até aqui por enquanto, né? Tá tudo igual. Controle. Essa norma se aplica aos ambientes não residenciais climatizados artificialmente já existentes aqui e aqueles a serem instalados. E para os ambientes climatizados de uso restrito, com requisitos especiais como os que atendem a processos produtivos, estabelecimento de serviços de saúde e outros. Isso aqui nós vamos falar também, porque aqui ainda ficou ambíguo uma parte, mas já está melhor explicado e eu quero falar desse ponto. O pessoal lá no grupo de WhatsApp seguido me pergunta, Davi, mas e aí, isso aqui precisa, não precisa? Eu dou a minha opinião porque eu entendo que isso é ambíguo. Digo, olha, leiam lá na parte tal, entendam, vejam que vocês vão entender, mas eu entendo que é ambíguo e eu faço assim. Tá? Então são opiniões, eu vou sempre separar tudo que está escrito aqui do que é opinião, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui então, deixa eu achar meu mouse de novo, aqui, vamos dar uma olhada para o outro ponto. Aqui ele fala referências normativas, podem ver que ele não fala na resolução 9 da Anvisa, mas lá depois ele fala, eu quero mostrar um ponto para vocês, tá? Por que eu estou falando isso aí? Porque eu estou em dúvida, está todo mundo tratando isso aqui como se isso aqui tivesse revogado a resolução 9 da Anvisa. Para mim, não. E agora eu estou achando que embaralhou o negócio, entendeu? Embaralhou o negócio porque um diz uma coisa, outro diz outra. Ela até especifica ali que a ABNT é o fórum específico para normativas e tudo mais, mas eu não sei. Eu acho que isso aqui ainda carece da gente conseguir entender e ver ainda e conseguir definir quem é que está em vigor. Eu só sei o seguinte, a resolução 9 da Anvisa ainda está em vigor. Tá? Ela ainda está em vigor. Tá, Davi, mas e o que uma coisa contrapõe a outra? Pode ter certeza que nós vamos... Isso aqui é muito novo ainda. Então podem ter certeza que nós vamos ter que conversar de novo sobre isso aqui. Mas assim, ó, eu já vou matar a charada já no começo aqui. Qual é a minha dica sempre? Façam o requisito mais apertado. Porque vocês vão estar atendendo todo mundo, entendeu? Façam o requisito mais apertado. Mas na dúvida, cara, aí é jurídico o negócio, entendeu? Na dúvida é jurídico o negócio. Façam o requisito mais apertado que vocês vão ganhar sempre, vai dar jogo sempre, tá? Então o que acontece aqui? Então quais são os requisitos gerais aqui? Qualidade do ar, função não sei o que, interesse, poluentes, capacidade. Tá, nota 1.
Parâmetros e poluentes definidos nessa seção da qualidade do ar aplicam também a ambientes internos não climatizados. Nota 2. É importante atentar para o devido controle de higienização e manutenção adequada das superfícies rígidas ou porosas nas áreas internas do local em conformidade com os parâmetros e orientações da norma e legislações locais vigentes e a referência bibliográfica 13. Tá? Então aqui está dizendo que se tem alguma coisa em algum ponto, em algum negócio, alguma coisa assim, então e tem que também atentar para a referência bibliográfica e para outras normas que falam outras coisas. Aí já começa a puxar o ponto aquele, agora é opinião, né? Começa a puxar o ponto aquele da resolução 9 da Anvisa também, tá? Nota 3. Na ausência de um plano de higienização e manutenção adequados, superfícies rígidas ou porosas de mobílias, livros, itens de decoração, cadeiras, tapetes e por aí vai, podem ser importantes fontes de instalação e proliferação de vetores microbiológicos que afetam a qualidade do ar interior. Então aqui está dizendo o seguinte, aqui não é só o ar-condicionado que pode afetar, e sim tudo que fica depositado em todos o maquinário ou o que é mobília e tudo mais, tá? Então atentem para esse ponto também. Aqui ele está muito mais explicado do que nos outros pontos, tá bom? Vamos descer aqui mais um pouquinho, para a gente dar uma olhada. Sistema de condicionamento de ar. Deixa eu baixar um pouquinho para sair da minha câmera aqui. Ver se assim fica melhor. Aqui. Tá? Então, o que acontece? Sistema de condicionamento de ar. Todos. E aí é o que eu bato sempre na tecla e às vezes o pessoal não concorda e tudo mais, mas para mim é o seguinte, ó, a lei 13.589 já fala lá, todos os ambientes de uso coletivo lá, tarará, tarará, tarará. Para mim todos são todos, não é a partir de 5TR, não é a partir de 60.000 BTU, não é nada, todos são todos. Todos menos esses, bom, são todos menos esses. Tá? Então para mim aqui está cada vez mais convergindo com o que eu falo com o pessoal lá no grupo e a gente debate bastante sobre isso. Todos são todos, tá bom? Então para mim já começa por aí. Todos os edifícios de uso público e coletivo, então público e coletivo. Ah, mas isso aqui é de uso público, mas não é coletivo. Isso aqui é coletivo, mas não é público. De uso público é que as pessoas, coletivo é que tem muita gente junto. E de uso público é que é de todo mundo e não é de ninguém, entendeu? Então tudo que é uso público e coletivo, que possui ambiente de ar climatizado, oficialmente devem dispor de um PMOC. Tá? Devem. Por que eu estou falando isso? Depois eu vou mostrar para vocês. A resolução 9 da Anvisa sugeria isso. Aqui está dizendo que devem. Tá? Então, devem ter um PMOC, sistemas de climatização visando a eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes. Para quem não entendeu ainda, PMOC só existe pelo risco que o sistema de climatização tem de adoecer as pessoas. Então o risco é grande. Tá? Esse plano deve, e é impositivo, conter a identificação do estabelecimento que possui ambientes climatizados, a descrição das unidades, das atividades a serem desenvolvidas, a periodicidade das atividades, né? Falando de atividades aqui, as recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento de emergência, para a segurança do sistema de climatização e outros de interesse, de acordo com a legislação brasileira em vigor e com a ABNT 13971. Tá? Depois a gente pode olhar o que é essa ABNT 13971, mas não é o nosso foco agora. Atenção especial deve ser dada aos componentes citados em 421 e 422, como possíveis fontes de poluentes no sistema de climatização. Então, primeira coisa, quem trabalha com norma não pode ter aquele, não pode não gostar de ficar olhando ponto e indo e voltando, porque ele vai falar 421 e 422, vai ter que ir lá olhar o que diz o 421 e o 422. Quem trabalha com norma, quem trabalha com qualquer coisa assim, precisa estar para lá e para cá sempre e tem que desenvolver atenção nisso aí, tá bom? Vamos ver aqui. Então, 421, o que é? Condicionadores e dutos, e 422, torres de resfriamento. Aí aqui fala, né?
condensação mal drenadas, na superfície molhada, nas partes de revestimentos porosos do condicionador e nos dutos. Constitui um material particulado e meio de cultura para micro-organismos que podem ser dispersos no ambiente pela insuflação. Tá? Reservatórios de águas e bacias, falando em torre de resfriamento, né? Os elementos de enchimentos, eliminadores de gotas e tudo mais. Então está dizendo o seguinte, onde fica água, onde tem água, pode ter problema, e é isso que eles tentam combater aqui. Então basicamente eles estão falando o seguinte, onde fica água retida abaixo de uma temperatura tal, se eu não me engano é 60 graus, abaixo de uma temperatura tal, onde tem água que não está acima de 60 graus, se eu não me engano, é problema e tem que ser tratado e tem que ser visto. Então está dizendo o seguinte, o 421 e o 422 são possíveis fontes de poluentes no sistema de climatização, tá bom? Então não vamos entrar muito no detalhe aqui para a gente não perder o foco da coisa. Então as torres de resfriamento se constituem, portanto, em fonte potencial de contaminação do ar interior, quando o ar efluente contaminado é introduzido no sistema pela tomada de ar exterior. Os micro-organismos assim introduzidos encontram no sistema um meio favorável à sua rápida proliferação. Em particular, a contaminação do ambiente interior com a bactéria Legionella, que pode proliferar em torres de resfriamento, sem tratamento e manutenção, se dá geralmente por esta via. Tudo bem, mas até então, na resolução 9, não se testa Legionella. Mas aí isso é um ponto que eu já fiz observação lá nas nossas aulas, tá? Esse é um ponto que eu já fiz observação. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa aula aqui em duas, para ela não ficar muito grande, e a gente volta aqui fazendo a comparação entre a norma 17037 e a resolução número 9 da Anvisa, tá bom? Aí aqui a gente consegue separar as duas e consegue ver alguns pontos. Claro que não é, como se diz, não é um exemplo não exaustivo da coisa. Ele não termina com isso. Pode ser que, conforme a gente for olhando, vá tendo mais outros pontos. Mas aqui eu quero dar um ponto específico para isso, então nós vamos separar em mais de uma aula, tá? A ser colocada lá no nosso grupo de WhatsApp, no nosso curso de PMOC, e eu vou mandar essa informação lá no grupo de WhatsApp também, dizendo que a aula já está lá. Tá bom? Seguimos na próxima aqui.